5 de julho de 2016, a gente está aqui na Fundação Gilberto Freire, onde a gente vai estar realizando um trabalho sobre a temática do livro Casagrande Senzala. Infelizmente aqui o grupo veio para fazer uma aula diferente, uma aula visual. Infelizmente na gravação aqui na instituição só pode através de ofício, e a semana eles não estão aceitando porque está em reforma e capacitação. A gente está aqui, vai dar origem, vai passar os outros vídeos a seguir. Em relação a um trabalho, sim, um trabalho valendo nota na segunda VA, na disciplina dos pensamentos sociais brasileiros. E a gente vai estar aqui debatendo a temática de Gilberto Freire, onde a gente vai estar debatendo os principais acontecimentos da obra do autor, como Casagrande Senzala, a sua bibliografia e outros fatos importantes, como o pensamento social brasileiro. Sobre Gilberto Freire, vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra dele. Falar um pouquinho da história, desde onde nasceu, quando nasceu, da sua família, onde estudou, desde o primário até seus estudos universitários, suas obras e tantos outros aspectos da vida pessoal e profissional de Gilberto Freire. Gilberto Freire foi um grande sociólogo, antropólogo e escritor que nasceu no dia 15 de março de 1900, aqui em Recife, na antiga Estrada dos Aflitos, hoje conhecida como Avenida Rosa e Silva. É filho do professor e juiz de Direito Alfredo Freire e Francisca de Melo Freire, e começou seus estudos primário e secundário no Colégio Americano Gil Rito, aqui de Recife. E foi lá que ele teve sua primeira experiência literária. Ele foi redator-chefe do jornal Lábaro, editado por aquela mesma instituição. Em 1919, ele viajou para os Estados Unidos, onde fez seus estudos universitários. Ele fez bacharelado em artes liberais, com ênfase em ciências políticas e sociais, na Universidade de Baylor, e logo depois fez seu mestrado e doutorado em ciências políticas, jurídicas e sociais, na Universidade de Colômbia, onde defendeu a tese Vida Social no Brasil, em meados do século XIX. Essa tese, logo depois, se tornou um livro também muito famoso de Gilberto Freire. Ele viajou por vários países europeus e em 1923 ele resolveu voltar ao Brasil e continuar morando na sua terra natal aqui em Recife, diferente de vários outros intelectuais daquela época que preferiram morar no sul do país. Ele é um dos pioneiros da sociologia no Brasil e é um dos idealizadores do primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo, que resultou no Manifesto Regionalista de 1926, que era contrário à Semana de Arte Moderna de 22, e que valorizava o regionalismo nordestino, diferente do que se passava na Semana de 22 com as manifestações de cultura europeia. Em 1927 a 1930, ele foi chefe de gabinete do então governador de Pernambuco, Estácio Coimbra. Em 1946, ele foi eleito deputado federal constituinte, e como deputado, ele criou o projeto ele foi autor do projeto que criou o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, hoje conhecido como Fundação Joaquim Nabuco. Nesse contexto, a gente agora vai passar um vídeo que vai ser relacionado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que teoricamente é um vídeo baseado sobre as obras literárias e a importância desses autores que a gente estudou toda a disciplina, e um deles é envolvido ao Gilberto Freire. Gilberto Freire, conforme foi dito anteriormente, ele é um cara de bastante influência, tanto na cultura como no desenvolvimento do país, e foi um vídeo gravado aqui no canal Brasil. A origem de Gilberto Freire para o povo brasileiro, de antemão, somente ao povo nordestino, e principalmente diversificando as suas origens. O Gilberto Freire é o da miscigenação. Quando Gilberto Freire nasceu, todos os negros com mais de 12 anos haviam sido escravos ou eram filhos de escravos. Ele publicou Casagrande Senzala em 1933. Esse parece ter sido um ano qualquer, mas foi o da chegada ao poder de Adolf Hitler, com suas ideias de raças superiores. Em Casagrande Senzala, a partir do próprio nome, Casagrande, parece ser um luxo asiático, como muitos imaginam que era generalizado no norte açucareiro. Mas não.
Gilberto mostra que ele se circunscreveu às famílias privilegiadas de Pernambuco e da Bahia. E esse mesmo luxo era mórbido, doentio, incompleto. Era excesso de umas coisas e esse excesso à custa de dívidas e deficiências em outras. Palanquins forrados de seda, mas telha-vã nas casas grandes e bichos caindo na cama dos moradores. Gilberto mostra isso com detalhe. Ele era o homem que descrevia o cotidiano da vida na Casa Grande. E esse cotidiano era o cotidiano mais banal que propriamente grandioso. É muito comum falar-se na dimensão de erotismo nos trabalhos de Gilberto Freire. Ele textualmente diz o seguinte: o ambiente em que começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual. Mas ele explica: não há escravidão, diz ele, sem depravação sexual. Não se tratava de um desvio de conduta, era todo um sistema organizado em que excesso de poder levava a todas as formas de abuso, inclusive o abuso sexual. E ele próprio era um homem que gostava de festa, um homem alegre, um homem que não via o erotismo como alguma coisa a ser posta à margem, mas como parte da vida humana. Gilberto viu na miscigenação dos índios, dos negros e dos brancos uma raça. Isso num momento em que nos Estados Unidos e na Europa via-se o oposto. Nos Estados Unidos, a gota de sangue negro, uma só gota, fazia com que os descendentes, até de Thomas Jefferson, como a escrava Sally, fossem considerados negros, e ela tinha pele branca. No Brasil, era Cília branca, pois tinha pele branca, o pai era branco, embora os avós maternos fossem negros. Então Gilberto retratou uma cultura rica, miscigenada, e em Casa Grande e Senzala não há expressão democracia racial. Ele a usou em 1970 numa entrevista, mas as duas palavras estavam na pergunta. Na resposta, ele qualificou o que chamou a mais avançada democracia racial do mundo. Estava avançada no caminho, diz ele, de uma democracia racial. A cordialidade do Brasil é o arbítrio, a democracia precisa de regras. Todo intelectual tem duas vidas, a da obra que fica é do seu cotidiano político e pessoal, e com o tempo se dissolve nos arquivos de jornais velhos. Gilberto Freire era principalmente um polemista visceral e irreverente. Veja o que ele dizia sobre Rui Barbosa. Não conhecia o Brasil, nada. Sobre Jean-Paul Sartre, um chato. Sobre 100 anos de solidão, é um sublivro. Sobre Lévi-Strauss, um mediocrão. Os liberais são muito bons para enfeitar, dizia Gilberto Freire. Além de polemista, era um patriarca. Vivia numa bela casa na colina de Epipucos, de onde se via todo o Recife. Servia um licor de pitanga tão doce no sabor e amargo nas ressacas. Uma terceira característica de Gilberto era seu lado cortesão. Apoiou o colonialismo português na África, mas essa era uma característica de quase toda a elite brasileira. Anticomunista por convicção, ele era hostilizado pela esquerda e, em 1964, como muita gente boa, apoiou a deposição de João Goulart. Ao contrário de muitos outros, continuou apoiando-a durante o seu período mais repressivo. Nesse sentido, chegou a ser mais realista que o rei. Quando Alceu Amoroso Lima disse, em 1964, que no governo do Marechal Castelo Branco havia um terrorismo cultural, ele atacou-o. Ironia do destino. Castelo, num bilhete que ficou perdido por muitos anos, reclamou que havia mesmo um terror cultural. Quem quiser ver Gilberto Freire pelo seu lado da política cotidiana, será bem servido se disser que ele apoiou a ditadura e defendeu o colonialismo português. Gilberto Freire comparou Noel de Câmara a Kerensky, o que deu passagem para o comunismo na Rússia. Em 1977, definiu-se como um anarquista e defendeu a anistia. Eu sou, em umas coisas, muito conservador e em outras, muito revolucionário. Eu sou um sensual e sou um místico. Sou um brasileiro de Pernambuco.
Gosto muito da minha província. Sou sedentário e, ao mesmo tempo, nômade. Gosto da rotina e gosto da aventura. Ele mostrou, com mais força do que todos, que mestiçagem, o hibridismo e mesmo, mistificação à parte, a plasticidade cultural da O convivência histórico do contrários. livro, ele foi publicado em 1933 e a década de 30 ficou conhecido como o fim da República Velha no Brasil, com a Revolução de 30. Desde a década de 20 vinha vindo no Brasil tendo movimentos que levantavam a bandeira pela mudança e reestruturação do sistema político-social da época. E um dos eventos que ficaram mais marcados na década de 20 foi a Semana de Arte Moderna, né? Então, em 1929, São Paulo rompe de vez com a relação com Minas Gerais, porque até então o modelo vigente era o da República do Café com Leite, onde Minas Gerais e São Paulo intercalavam o governo no Brasil. E São Paulo lança a candidatura de Júlio Prestes. Em reação, o governo de Minas Gerais lança a candidatura de Getúlio Vargas. Júlio Prestes ele ganha a eleição no ano 1930, mas teve um movimento armado que impediu dele assumir a presença no Brasil. Inclusive, ele foi deportado, né? Então, quem assume em outubro do mesmo ano é Getúlio Vargas, iniciando então, como eu falei anteriormente, o fim da República Velha no Brasil. No âmbito mais global, o que a gente percebe no mundo na década de 30 é a ascensão de Hitler, né? Em 1933, Hitler é eleito chanceler da Alemanha, começam os boicotes às propriedades dos judeus na Alemanha e também a criação de campos de concentração. Então você percebe muito a inflamação dos discursos hegemônicos, dos discursos de supremacia de raça, supremacia branca acontecendo durante todo o globo. E estava um momento muito tenso, com a mudança do cinema mudo para o cinema com som, né, o cinema falado, e também a questão do rádio e receptividade telefônica foi quase que um boom, considerado também como um marco na cultura de massas, e que ajudou essas novas tecnologias na cultura a propagar esses discursos de ódio, esses discursos hegemônicos e nacionalistas. Você percebe na sua obra Casagrande Senzala, ele rompe com essas ideias, ele quebra esses mitos de hegemonias e supremacia branca. Quando ele exalta a miscigenação, ele quebra, divide totalmente os conceitos de raça e o conceito de cultura. Basicamente era esse o contexto histórico no ano em que, na década de 30, quando Casagrande Senzala foi publicado. Vale a pena também falar que Sobrados e Mocambos, que foi publicado em 1936, é considerado como uma continuação de Casagrande Senzala. E também traz toda essa questão, está envolvido no mesmo contexto histórico, e ele exalta a questão do declínio do patriarcalismo, a mudança de verdade assim, do Brasil, de um país agrado para um país industrial. Então, é esse o contexto histórico de Casagrande Senzala e também Sobrados e Mocambos. De Gilberto Freire, a obra que nós vamos analisar e que faremos tanto análise do conteúdo da obra como do conteúdo histórico em que ela foi feita. Como já foi dito antes, essa obra é uma obra baseada em relatos históricos. Então, nessa edição mesmo, nós podemos ver que há a imagem de um engenho, mostrando a Casa Grande, o engenho e a capela, como eles se distribuíam. Há também aqui as imagens dos portugueses brancos, dos senhores e das sinhás. Há a imagem dos negros, tanto escravos como alforriados, e a imagem dos índios e das casas dos índios. Isso porque essa obra remete às 3 raças que ajudaram na formação do povo brasileiro, entre várias obras e fotos de família que Gilberto Freire também pesquisou. Aqui podemos ver a figura das amas de leite, que criavam desde pequeno os filhos do senhor de engenho. Também pode-se ver que na obra de Gilberto Freire ele também pesquisou vários documentos históricos.
Aqui nós temos alguns exemplos, como desenhos de engenhos, assim como as edições anteriores da obra, para mostrar que sim, essa é uma obra histórica. Aqui nós temos uma melhor noção de como se dividia a Casa Grande e a Senzala no engenho. Então, podemos ver aqui uma representação da Casa Grande. Mais abaixo aqui estava a Senzala. E é importante dizermos que as relações brasileiras para Gilberto Freire se dão entre as relações da Casa Grande e da Senzala. Tratado pelo livro Casa Grande e Senzala. Então, Gilberto Freire, quando escreveu esse livro, ele estava em 1933. Então, essa época havia, no mundo de modo geral, principalmente no Brasil, a necessidade de você conseguir construir o sentimento de nação nas pessoas. Foi desse jeito na Europa, também refletiu aqui no Brasil. Mas no Brasil, a gente lida com uma situação extremamente diferente. Porque se você pega o povo, por exemplo, japonês, eles têm características físicas que são distintas, você reconhece. Se você pega um nórdico, você vê isso. Se você pega um brasileiro, você não tem como fisicamente distinguir o que é um brasileiro do não brasileiro simplesmente pela aparência. Então, isso gera que você tem que buscar outras formas de você conseguir identificar o brasileiro, o que forma o brasileiro. Então, Gilberto Freire, nessa época, identificou o seguinte, que o próprio brasileiro é formado pela mistura de três raças, que são os brancos portugueses, vindos da Europa, os índios que estavam aqui no Brasil, e depois os negros que vieram da África. Certo? No livro dele, ele faz da seguinte forma, ele divide em 5 capítulos. O primeiro, ele vai tratar da sociedade colonialista que se instaurou no Brasil. Então, ele já deixa claro, no primeiro capítulo, que aqui era uma sociedade escravocrata, uma sociedade que estava voltada à exploração da colônia e uma sociedade patriarcal. Então, o que a gente quer dizer com isso? Uma sociedade patriarcal, o poder estava na mão dos pais de família, dos homens da casa, daqueles que herdavam a terra e as propriedades. Por sociedade escravocrata, a gente vê que primeiro houve a tentativa da exploração dos índios, que não foi muito bem aceita por eles, que eles não conseguiram se adaptar ao modo de produção do colonizador, e foi então trazido os escravos africanos. E por sociedade exploradora, a gente pode entender que aqui, de início, não se tinha a necessidade de povoar. Aqui você veio primeiro para explorar, só depois que você vai tentar povoar o país como um todo. Por quê? Porque povoar a terra é uma forma de garantir território. Quando você tem pessoas morando nele, é mais difícil de outras pessoas invadirem. Então, nesse primeiro capítulo ele vai tratar disso. No segundo capítulo ele vai tratar sobre a influência do indígena na formação do povo brasileiro. Que dentre essas 3 raças, vamos dizer, raças sempre aspiradas, que o índio ele foi a que menos contribuiu para a formação do povo brasileiro. Por quê? Porque ele ainda tinha a visão de que a cultura indígena era menos desenvolvida e mais aceita como eu posso dizer, a cultura portuguesa. Eles estavam mais propensos a aceitar aquilo que vinha do português, a assimilar aquilo que vinha dos portugueses. Então ele via, literalmente tem essa passagem do Casa Grande e Senzala, os índios como crianças. Eles eram muito mais fáceis de ser ensinados do que foram os negros. Então, esse é o segundo capítulo. O terceiro capítulo, ele vai tratar justamente do povo português. O que você pode entender do povo português de Gilberto Freire? Foi aquele povo, o lusitano, que tinha uma espécie de heroísmo. O povo lusitano que vai tomar o mar, que ele vai se aventurar no mundo, ele chega nas Américas, ele conquista as Américas. Ele traz com ele a civilização para o continente americano.
Então tinha essa visão poética do português chegando no Brasil e começando a colonização, né? Descobrir os índios, como fazer as coisas. Eles são dedicados ao negro, ou seja, depois que o negro vem da África para o Brasil, ele vai mostrar a influência que a convivência com esse outro povo teve na formação do povo brasileiro. Então, por que isso é importante a gente saber que o título do livro já revela muito sobre o conteúdo dele, que é Casagrande Senzala. Dentro da visão de Gilberto Freire, o povo português branco e o povo negro africano foram os povos que mais influenciaram na formação do povo brasileiro. Então, dessa dinâmica entre a Casa Grande e a Senzala foi que se montou o povo brasileiro. A formação dele se deu nessa relação, que estava sempre em ligação, porque ele dizia que o senhor de engenho se relacionava com as escravas, trazia as escravas para dentro de casa, tinha filhos com ela. Então daí já começou o processo de miscigenação, que é, para ele, o grande ponto do livro. Você pode conter vários outros temas dentro desse livro, que é um livro de relatos históricos. Você vai recontando por artigos que ele leu, por fontes históricas de fotos, registros, como se vivia na Casa Grande, na Senzala, no caso, o engenho e dessa relação. Mas o assunto central, sim, é a miscigenação do povo brasileiro, principalmente entre o negro, que ele vai trazer aspectos, inclusive, como a culinária. A culinária brasileira é muito influenciada pela culinária trazida da África. E o aspecto, por exemplo, da arquitetura, que é, se você chega em cidades mais antigas, primordialmente portuguesa. Então, nesse livro tem um conceito central para entender o Casagrande Senzala, que o Gilberto Freire vai chamar de democracia racial. O que significa esse conceito? Se a gente pegar a palavra democracia, a gente tem ela num sentido muito político, logo de cara, que é o de governo do povo, democratos. Mas a palavra democracia, ela também é associada a um conceito de que as pessoas elas têm iguais partes em alguma coisa. No caso do Casagrande Senzala, a gente tem o conceito de democracia racial, que quer dizer o quê? Que realmente isso quer dizer que todos os povos, ou seja, o branco, o negro e o índio, eles tiveram igual parte na formação do que a gente entende por cultura brasileira. E isso é o que vai ser bastante criticado, como a gente vai ver posteriormente, no Gilberto Freire, porque vamos dizer que não teve tanta influência as três partes. Bem, assim como toda e qualquer obra, como foi dito anteriormente, Casagrande Senzala, ela também sofreu diversas críticas no contexto literário e no contexto dos mundos atuais. Pois é, como foi dito, a obra já tem cerca de mais de 100 anos. É uma obra que foi criada em 1933 e no ano seguinte já, o escritor do Rio de Janeiro, Greco, ele já teve feito uma crítica certa, direcionada diretamente a Gilberto Freire com relação a como foi feita a obra. Ou seja, segundo o Greco, a obra foi escrita sem pensamentos teóricos sinceros, foi dado como um sumário, sem uma elaboração, ou seja, segundo o escritor, ele foi feito de maneira real, ou seja, o Gilberto Freire sentou e começou a escrever e não criou um contexto. Em ano seguinte, o jurista Miguel Reale também critica a obra de Gilberto Freire na relação do contexto histórico daquele momento, pois, segundo Miguel Reale, Gilberto Freire ele só menciona a forma contextualizada da obra Casagrande Senzala, de certa forma uma obra pós-moderna. Que sentido? Pós-moderna no sentido que Gilberto Freire somente se importava na relação do homem rico com o homem pobre, do negro com o branco. Miguel Reale também critica a forma que Gilberto Freire escreveu o Casagrande Senzala, uma vez que, segundo o jurista, ele menciona que
Gilberto Freire foi de certa forma, muito regionalista, uma vez que ele sabia a atual situação do Brasil, e naquele contexto histórico ele só quis mencionar diretamente ligado ao seu local, que no caso seria a região do Nordeste. Assim como Greco, Reale, existem outros autores que teve influência também de certa forma. Entretanto, a gente tem que mencionar que, assim como existem as críticas, existem não posso dizer de certa forma qualificações, mas sim os pontos positivos da obra, como cita Mário de Andrade, que ele menciona que foi uma obra espetacular naquele contexto histórico, que era realmente o que o Brasil estava se passando, uma vez que existia uma divisa de poderes, e assim ele consegue mencionar diretamente o que de fato aconteceu para crescente ou não da divisão do povo brasileiro, ou seja, naquela época, a partir do momento que Gilberto Freire publica Casa Grande Senzala, o Brasil começa assim a ter uma ligação maior em questão de independência, do lado assim, de saber o contexto social da origem do povo no lado pós-contínuo. Sobre o mesmo contexto de Mário de Andrade, existe um autor chamado Mário Marroquim, que ele menciona também que o livro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire foi um marco fundamental para a quebra do antigo e o novo Brasil, assim como ele chama no seu texto, uma vez que, segundo ele, a partir do momento em que vamos deixar. Eu te corto. Vai. A partir do momento em que não cancela não, vai. A partir do momento em que Gilberto Freire publica o livro Casa Grande Senzala, e assim consequentemente quando surgem as novas edições, ele mostra que o contexto histórico do Brasil começa a mudar a partir daquele momento. Em que sentido? O livro, como foi dito anteriormente, ele é publicado em vários cantos do mundo, ou seja, a imagem, a história, a origem do Brasil, ela é relacionada de certo fato para o contexto histórico e, de certa forma, uma identidade para a nossa população, ou seja, é um fato, um ponto determinante para o crescimento e o surgimento da nossa cultura. Entretanto, em 1960, um autor chamado Daniel Leite, ele cria um livro chamado O Caráter Nacional Brasileiro, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores críticas feitas ao livro Casa Grande Senzala. Leite, ele cria um contexto de dizer que Gilberto Freire, ao criar aquela obra, ele não pensou no contexto social do Brasil, e sim uma deformatização, uma vez que, segundo o autor, ele menciona toda forma do livro de passagem sem conexões, ou seja, Gilberto Freire lança um determinado fato, um lado A, e em outro contexto, em seguida, um lado B, ou seja, ele não forma como foi pragmático. Isso, até hoje, nos dias atuais, essa crítica é bastante feita pelo fato de que, tanto como Miguel Reale já foi dito anteriormente, e Leite, ele menciona que esse contexto histórico do Brasil, que Freire menciona, ou seja, o lado Casa Grande e uma Senzala, é um contexto que de fato só é na parte em livros, porque de fato existe a diversidade, ou seja, a parte rica, a parte pobre, a parte negra e a parte branca. Mas o contexto da relação que é formado no Brasil, ele não menciona isso. Leite, na sua obra, ele critica de forma árdua, dizendo que tanto esse vencimento de Gilberto Freire causou assim uma deformização da cultura brasileira. Pois é, pessoal, por fim a gente chega aqui, vamos fazer agora uma simples conclusão do que foi a obra do livro. A obra de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, é considerada uma das suas obras mais importantes, porque ela retrata a formação da sociedade brasileira. Ela tenta nos mostrar e tenta nos fazer compreender como a sociedade brasileira foi formada. Ela foi publicada em 1933 e vem de várias edições. Até hoje existem edições dessa obra. Ela nos mostra um antagonismo entre Casa Grande e Senzala, que naquela época se era bastante evidente a questão de negros e brancos, essa questão racial, essa questão classista. Se falava, naquela época se tinha uma sociedade agrária e híbrida muito forte, e que os negros viviam à margem de uma sociedade, coisa que a gente vê hoje em dia também.
E que a gente pode tirar dessa obra situações como a miscigenação no Brasil, o poder do negro e da cultura afro-brasileira, nos passa daquela época para cá como o negro ele é visto no Brasil. Uma visão pode ter mudado, uma outra visão pode ter mudado, mas a gente percebe de onde vem, de onde saiu aquela raiz desse preconceito, esse negócio de que o negro tem que viver escanteado, o negro não é bem visto e bem quisto, e que isso fez com que Gilberto Freire fosse bastante criticado. Consideram Gilberto Freire um escritor amado e odiado por falar sobre essas coisas. A obra dele também é bastante citada, é bastante comentada, não só na área das ciências sociais, mas em tantas outras áreas, porque além de se perceber, de influenciar a formação da cultura, da formação social brasileira, ela nos mostra diversos outros aspectos da sociedade, sabe? Então, a gente pode perceber como é importante essa obra. A gente observa a importância dela por ela até hoje, a gente está em 2016, e ainda existir edições tão recentes delas. E essa obra também foi divulgada em tantos outros países, como França, Portugal, Estados Unidos, Argentina. Acredito que Casagrande Senzala tenha sido uma obra de muita importância, não só no meio acadêmico, né, na área de sociologia, de antropologia, como também como uma obra literária. Como alguns críticos gostam de citar, Casagrande Senzala pode ser considerado um divisor de águas, um marco na literatura brasileira, assim como outros textos literários de grande importância, como Macunaíma, por exemplo. Para mim, o ponto positivo maior no texto, na teoria que Gilberto Freire quer passar para nós, é como ele exalta de maneira positiva a miscigenação das raças aqui no Brasil, né? Como fundamental para a formação da nossa cultura. Diferente dos discursos que estava rolando ao redor do mundo, né? Que você vê na década de 30, quando foi lançado o livro, era a ascensão de Hitler, com seu discurso de supremacia branca, discurso de ódio contra outras raças que ele considerava inferiores, como negros, judeus, enfim. Então, Gilberto Freire, ele quebra isso, né? Ele divide questão racial e questão cultural, rompendo totalmente o mito de supremacia racial. Porque, enfim, é basicamente isso. Mas outro ponto muito destacado no texto como positivo é a forma de linguagem que ele usa. Ele não usa a linguagem rebuscada, altamente comum no meio acadêmico, né, como um texto acadêmico. Ele usa uma linguagem simples, fluida, que ao mesmo tempo é uma coisa positiva, mas também muito criticada por ser às vezes chula demais, que na minha opinião talvez seja essa a questão dele, às vezes, de ser um pouco, ou até demais, né, dependendo da interpretação de cada um, pejorativo, porque o livro todo você percebe a questão sexual, né, entre o patrão da casa grande e o escravo de engenho, o branco, o português chegando e o índio no Brasil. Então ele usa de palavras que são sim pejorativos, ao menos ao meu ver, quando ele diz que o português, assim que ele chega no Brasil, ele pisava em carne, né? Querendo dizer que as índias estavam todas lá se oferecendo aos portugueses, aos montes, assim, né? Ele usa a linguagem de que elas davam... Então, para mim, isso seria uma parte negativa do filme, do livro, perdão. Ele também não destaca muito a imagem do negro
a imagem do índio homem, né? Ele insere muito nessa miscigenação a indígena mulher, mas ele meio que esquece, eu não sei se propositalmente ou por não julgar importante, a imagem do índio homem, não é mesmo? E, enfim, eu não sei se é a questão da vivência dele, o texto pode ser um pouco romantizado, mas isso não diminui a importância da obra. Acredito que, pelo contrário, ele trazer uma visão mais de quem está lá dentro vivendo, né? Não como um historiador relatando fatos de uma forma sistemática, mas sim de quem está lá dentro vivenciando tudo aquilo. Ele trouxe muito da vivência dele, talvez seja por isso que o texto seja romantizado até demais e seja uma questão criticada do texto dele por não criticar essa questão da escravidão de fato, né? Ele traz tudo de uma maneira muito romantizada, muito casual, mas é uma obra muito importante e uma leitura obrigatória.